Não deu tempo para elementos mais pesados se formarem, porque depois de 20 minutos, o universo já tinha expandido e esfriado o suficiente para cessar o processo de fusão. Mas lembre-se, o universo havia esfriado, mas ele ainda era muito quente. Tão quente que os átomos eram todos ionizados, ou seja, os núcleos atômicos voavam sem conseguir se ligar com os elétrons. Sempre que um núcleo atômico chegava perto de um elétron, fótons extremamente energéticos empurravam o elétron de volta. Ao mesmo tempo, os fótons ficavam nessa espécie de pinball, ricocheteando entre íons e elétrons e não conseguiam escapar daquele plasma. E é por causa disso que começou uma era chamada de Era das Trevas. Essa era leva justamente esse nome porque os fótons não conseguiam escapar e não existia uma fonte de luz. Se você conseguisse presenciar o universo nessa época, ele seria completamente escuro. Por cerca de 380 mil anos, o universo continuou a se expandir e esfriar até que ficasse frio o suficiente para que finalmente os átomos neutros se formassem. Quando os primeiros átomos neutros se formaram no processo chamado de recombinação, os fótons se tornaram livres para viajar grandes distâncias sem encontrar obstáculos no meio. E, inclusive, são esses fótons que nós vemos na radiação cósmica de fundo, que é uma espécie de impressão digital do universo. Vamos parar um segundo para refletir sobre isso. Nós conseguimos observar os fótons que foram emitidos nos primeiros 380 mil anos do universo, ou melhor, num dos primeiros grandes acontecimentos da história do universo. Vale lembrar que mesmo com esses fótons escapando, ainda não existia uma fonte de luz no universo, como uma estrela ou um quasar. Mas é graças a esses fótons que nós conseguimos saber como era o universo naquele momento e sabemos que ele era homogêneo. Ou seja, a massa era igualmente distribuída por todo o espaço e apenas algumas irregularidades, mas absurdamente pequenas. Agora, lembram daquelas perturbações no tecido do espaço-tempo que eu falei? Bom, aqui elas se tornam interessantes. Essas perturbações foram esticadas conforme o universo foi se expandindo, principalmente na época da inflação. E nós podemos ver que essas irregularidades têm a ver com essas perturbações no espaço-tempo. Essas irregularidades tinham regiões mais densas que foram extremamente esticadas, atingindo tamanhos macroscópicos. E essas regiões foram atraindo matéria, tanto escura quanto visível. E matéria visível foi colapsando sobre a gravidade e formando as primeiras estrelas. Essas estrelas e a matéria escura foram se juntando nessas regiões de irregularidades, provavelmente criando as primeiras galáxias do universo. E isso inclui a formação da própria Via Láctea, a nossa galáxia. Ela só se formou porque o espaço-tempo tinha essas irregularidades. Viram como nem sempre é bom ser perfeito? As primeiras estrelas são conhecidas como estrela de população 3, e como não havia outros elementos formados além de hidrogênio e hélio, elas eram feitas apenas desses dois elementos, e nós nunca vimos uma diretamente. Foi só a partir delas que elementos mais pesados foram se formando no universo, e quando falamos que somos feitos de poeira de estrelas, é exatamente isso. Além disso, elas eram estrelas muito maiores do que as estrelas que nós temos hoje e muito mais quentes, ao ponto de que a vida delas era muito mais curta, já que elas queimavam combustível mais rapidamente. Um dos objetivos do James Webb Space Telescope é justamente conseguir observar essas estrelas que nunca foram observadas antes.